Oi, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui para dizer que realmente tem tido uma discussão assim hoje em dia nas redes sociais, na internet, que de toda adaptação de história em quadrinhos tem que ser fiel assim ao material original. Mas eu me pergunto, esse pessoal assim realmente já leu uma história em quadrinho na vida para falar isso? Eu acho curioso, né? Que o pessoal reclamava que Zack Snyder não seguia como no material original dos quadrinhos, mas quando é o universo cinematográfico da Marvel e o James Gunn, todo mundo elogia, né? Eu me pergunto, tá, vocês dizem que Zack Snyder não é fiel aos quadrinhos, mas me diga, vocês leram a história? A pessoa leu essa história em quadrinhos que se dizem que leu? É muito bizarro, porque exatamente o pessoal quer seguir exatamente um efeito manada. E muitas vezes quer se pagar de intelectual, mas muitas vezes a pessoa não está sendo uma pessoa inteligente intelectual, só está sendo um sofista e um cara bem chato. E vamos entender uma coisa. E vamos pegar um exemplo. As animações de Batman, a série animada e Superman do Bruce Timm não seguiam totalmente as histórias em quadrinhos. Por exemplo, a origem do Brainiac é bem diferente, sendo que ele veio do planeta Colo, se eu não me engano. E na animação do Superman, do Bruce Timm, a origem dele é bem diferente. Aí ele é representado como se fosse uma IA, que foi criada pelo Jor-El lá em Krypton. Me diga, e agora? Vamos falar mal do Bruce Timm, do Paul Dini? Vamos entender uma coisa. Isso aí é só papinho, só pra, sabe, de pessoa que só quer se parecer inteligentão, inteligente. E vamos ser sinceros uns com os outros. Hoje em dia, quem lê história em quadrinhos? Ninguém. Quando eu vou numa banca comprar uma revista em quadrinho ou para uma feira de livro, pouca gente vai comprar, né? É raríssimo. Quando eu já fui para uma banca de revista, não tinha tanta gente comprando revista ou história em quadrinhos. Pouca gente, era mais outras coisas que a pessoa comprava. Até as bancas estão perdendo público, já estão fechando, né? E o que vai ser, né? Um povo que realmente hoje em dia não lê nenhum livro, né? Eles dizem que lê, mas não lê, né? Nem que se fosse em PDF, né? Exatamente. Eu admiro muito o trabalho de Zack Snyder, de Paul Dini, Bruce Timm, desde muito tempo. Acompanhei Zack Snyder desde 300, Watchmen e os primeiros filmes dele, assim. Eu gosto muito também das animações do Bruce Timm, do universo animado da DC dele, que ele criou, desde o Batman série animada. Por exemplo, o Bruce, assim, como eu posso dizer, o Senhor Frio, que é o personagem que foi criado assim nas histórias em quadrinhos, mas ele não tinha uma origem complexa, uma história bem desenvolvida sobre o vilão. Essa ideia só surgiu assim que ele está tentando assim ajudar e salvar a vida da esposa que está doente, surgiu na animação de Batman série animada. Ou seja, ele não tinha uma história complexa e bem desenvolvida. Ele era mais um vilão genérico que tinha malvadão que tinha nos quadrinhos. Ele não tinha uma história profunda assim. Eu gosto muito assim, sim, da abordagem. Por exemplo, muitos personagens que foram criados no universo animado do Bruce Timm, do Paul Dini, surgiram a partir da animação, como a Arlequina e tantos outros. Realmente, é bem curioso. Portanto, assim, eu gosto muito. Assim, uma coisa que eu não vejo muito hoje em dia, assim, no universo animado atual dos quadrinhos e nos filmes, criarem personagens originais. Essa é uma coisa que tem faltado muito, isso aí. Eu gosto bastante assim de animações. Eu percebo que realmente live action tem muitas limitações. Realmente, se for ver, é complicado. Custa o quê? Dinheiro. E sem falar que os atores envelhecem com o tempo. Não é como nas histórias em quadrinhos, que os personagens são jovens eternamente. Eles nunca mudam. É como se o tempo tivesse parado. É uma coisa que realmente, uma animação é a mesma coisa. Os quadrinhos e as animações têm muita coisa em comum. Por exemplo, o personagem ele parece mais velho, mas assim a aparência não condiz muito com a idade.
Isso também é comum também em animes, para quem conhece. Realmente é bem curioso. E realmente, como assim, eu vejo muito isso. Só que vamos entender uma coisa que eu fiquei me pensando e me questionando. Será que o Tom Holland vai interpretar o Homem-Aranha no MCU por muito tempo? O cara deve estar, ele deve estar na casa já dos 30 anos. Vão colocar uma pessoa mais nova para interpretar ele ou vão botar uma versão de outra realidade no multiverso? Por exemplo, né? A gente está vendo muito, né? Os atores estão envelhecendo, né? E também tem a questão de contrato. Os contratos têm prazo para interpretar aquele personagem. Eu não sei se eu estou muito empolgado para assistir o novo filme do Homem-Aranha ou o filme dos Vingadores que vai ser no final do ano. Eu não tenho muita empolgação, porque a gente sabe que não é a mesma coisa de antes, desde Vingadores Ultimato. Então, gente, era só uma coisa que eu fiquei pensando e questionando que eu queria compartilhar com vocês. Curtam, comentem, compartilhem. E podem falarem as suas opiniões nos comentários, ok? Tchau.